Você provavelmente acredita que é uma pessoa boa. Você acorda todos os dias, segue as leis, tenta não prejudicar ninguém e quando olha no espelho, vê um cidadão decente que faz o melhor que pode dentro de suas limitações. Mas e se eu te dissesse que essa sua bondade, da forma como você a entende, pode ser a maior mentira que você conta para si mesmo? E se eu te dissesse que, para o psiquiatra suíço Carl Jung, a maioria das pessoas que se consideram boas são, na verdade, apenas inofensivas? Existe uma diferença abismal e perigosa entre ser virtuoso e ser incapaz de causar mal. A verdade é que ao longo da vida, fomos ensinados a enterrar nossos instintos, a esconder nossas garras e a sorrir quando no fundo queríamos gritar. Construímos uma fachada de polidez que chamamos de caráter. Mas Jung nos alerta que enquanto você não conhecer o monstro que habita dentro de você, você jamais poderá ser verdadeiramente bom. O que você chama de moralidade pode ser apenas o medo da punição ou a falta de coragem para agir de outra forma. É uma afirmação perturbadora, eu sei, mas ela é a chave para entender por que o mundo parece tão caótico e por que tantas pessoas ditas boas acabam cometendo atos de crueldade inimagináveis quando as circunstâncias mudam. Pare um momento e pense na sua própria vida. Quantas vezes você disse sim querendo dizer não? Quantas vezes você engoliu a seco uma injustiça apenas para evitar um conflito? Você faz isso porque é uma pessoa bondosa ou porque tem pavor do confronto? A sensação de ser uma pessoa boa traz um certo conforto, um alívio moral que nos permite dormir à noite. Mas no fundo, existe uma frustração silenciosa, um peso no peito que surge quando percebemos que estamos sendo pisoteados ou que não temos controle sobre nossas próprias emoções. Você olha ao redor e vê pessoas sendo recompensadas por comportamentos que você considera errados, enquanto você, o bonzinho, continua esperando por uma justiça divina que nunca chega. Essa identificação com o papel de vítima da própria bondade é um sintoma claro de que algo está profundamente errado na nossa estrutura psíquica. Nós nos tornamos prisioneiros de uma imagem que criamos para agradar aos pais, aos professores e à sociedade, e acabamos esquecendo quem realmente somos por trás dessa máscara. Mas aqui surge a dúvida central que permeia toda a obra de Jung e que deve ecoar na sua mente agora. Se a sua bondade é baseada na incapacidade de ser mal, ela tem algum valor real? Imagine um coelho. O coelho é inofensivo. Ele não ataca ninguém. Mas ninguém diria que o coelho é virtuoso ou moral por não caçar outros animais. Ele simplesmente não pode fazer isso. Agora imagine um leão. O leão tem a força necessária para destruir. Ele tem garras, dentes e uma agressividade latente. Se esse leão decide não atacar, essa escolha sim possui um peso moral. O mistério que precisamos desvendar é: onde está o seu leão interior? E por que você tem tanto medo de admitir que ele existe? Carl Jung acreditava que a maioria de nós enterrou seu leão tão profundamente que agora acredita ser apenas o coelho. E é nesse ponto que a mentira se torna perigosa, pois o que é reprimido não desaparece, apenas se transforma em algo muito mais sombrio e incontrolável. Para entender essa dinâmica, precisamos mergulhar no conceito fundamental da psicologia analítica, a persona e a sombra. A persona é a máscara que usamos para interagir com o mundo. É o seu currículo, o seu perfil nas redes sociais, o tom de voz que você usa no trabalho. Ela é necessária para a convivência social, mas o problema começa quando acreditamos que somos apenas a máscara. Quando você se identifica totalmente com a imagem de pessoa boa, você automaticamente joga tudo o que não se encaixa nessa imagem para um porão escuro da sua mente. Esse porão é o que Jung chamou de sombra. A sombra contém tudo o que você considera inaceitável em si mesmo. Sua raiva, seu egoísmo, sua sexualidade reprimida, sua inveja e sua sede de poder. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Algo que a maioria das pessoas ignora completamente. A sombra não é composta apenas por coisas ruins. Ela contém a vitalidade, a criatividade e a força de vontade que você sacrificou para ser aceito. Jung observou que as pessoas que se esforçam excessivamente para serem santas ou perfeitas são as que projetam a maior sombra ao seu redor. Quanto mais clara a luz da persona, mais escura é a sombra que ela projeta. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Quando você nega a existência da sua sombra, você perde o controle sobre ela. Ela começa a agir de forma independente, manifestando-se em explosões de raiva desproporcionais, em comportamentos passivo-agressivos ou em doenças psicossomáticas. Você já conheceu alguém que era extremamente doce e prestativo, mas que de repente, por um motivo fútil, teve um surto de fúria assustador? Isso é a sombra assumindo o controle. A pessoa boa mente para si mesma dizendo que aquele não era ela, que foi um momento de fraqueza. Jung diria o contrário. Aquele era o seu verdadeiro eu se manifestando, porque foi privado de luz por tempo demais. A ideia de que somos inerentemente bons é uma construção moderna que ignora a complexidade da alma humana. Historicamente, civilizações inteiras foram construídas sob o reconhecimento de que o ser humano é capaz de atrocidades. Jung estudou profundamente os mitos, as religiões e a alquimia para entender por que repetimos os mesmos erros trágicos.
Ele percebeu que a negação do mal interno é o que permite que o mal externo floresça. Quando eu me recuso a ver a minha própria capacidade de ser cruel, eu começo a ver essa crueldade apenas nos outros. Eu começo a apontar o dedo para o vizinho, para o político, para o grupo rival, e sinto uma satisfação moral em condená-los. Esse processo é chamado de projeção. Projetamos nossa sombra no mundo e, ao tentar destruir o mal nos outros, acabamos nos tornando o próprio mal que dizemos combater. É nesse ponto que tudo começa a fazer sentido quando olhamos para a história da humanidade. Os maiores tiranos e os sistemas mais opressores foram frequentemente alimentados por pessoas que acreditavam estar fazendo o bem, que acreditavam ser portadoras da moralidade absoluta. Elas não conseguiam ver a própria sombra, então a projetaram em um inimigo comum. Jung nos ensina que o primeiro passo para a verdadeira virtude não é tentar ser bom, mas sim tornar-se consciente de quão perigoso você pode ser. Ser uma pessoa boa por escolha exige que você tenha consciência das suas ferramentas de destruição. Se você não tem garras, você não é bom, você é apenas fraco. E a fraqueza não é uma virtude, é uma vulnerabilidade que o torna suscetível ao ressentimento. O ressentimento é o veneno da alma da pessoa boazinha. Como ela se sente obrigada a ser gentil e prestativa o tempo todo, ela começa a acumular uma dívida emocional com o mundo. Ela espera que os outros reconheçam seu sacrifício, que o universo a recompense por sua paciência infinita. Quando isso não acontece, e raramente acontece da forma que esperamos, o ressentimento começa a apodrecer por dentro. Esse sentimento se transforma em amargura, em um desejo silencioso de que os outros sofram tanto quanto ela. Mas existe um segredo que poucas pessoas ousam admitir. A pessoa boa muitas vezes usa sua bondade como uma arma de manipulação. Ela é boa para que ninguém possa criticá-la, para que ela tenha o controle moral sobre as situações, para que ela possa se sentir superior aos outros sem precisar lutar por isso. A filosofia de Jung nos convida a um processo chamado individuação. Individuação não é sobre se tornar perfeito, mas sobre se tornar inteiro. Tornar-se inteiro significa resgatar a sombra do porão e integrá-la à consciência. Isso soa assustador, e realmente é. Encarar sua própria maldade, sua própria covardia e seus desejos mais obscuros é o trabalho mais difícil que um ser humano pode realizar. Mas é o único caminho para a liberdade. Enquanto você tiver medo da sua raiva, você será escravo dela. Mas no momento em que você aceita e entende de onde ela vem, você pode usar essa mesma energia para estabelecer limites, para lutar por aquilo que acredita e para proteger quem você ama. A agressividade, quando integrada, transforma-se em assertividade e coragem. Sem ela, você é apenas uma folha seca levada pelo vento das vontades alheias. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo na psique daqueles que se recusam a olhar para o espelho da alma. Jung falava sobre o perigo de sermos possuídos por arquétipos. Quando negamos nossa individualidade e nossa sombra, tornamo-nos receptáculos para energias coletivas. O mito da pessoa boazinha é um desses arquétipos que aprisionam a consciência. É uma forma de morte em vida, onde a pessoa deixa de existir como indivíduo para se tornar apenas um reflexo das expectativas sociais. E o detalhe que quase ninguém percebe é que essa busca incessante pela aprovação externa é, na verdade, um profundo ato de egoísmo. A pessoa busca ser boa não por amor ao próximo, mas para manter sua própria autoimagem intacta e evitar a dor do julgamento. É uma busca por segurança, não por virtude. A revelação principal da obra de Jung é que o mal não é algo que está apenas lá fora, nos monstros da história ou nos criminosos das manchetes. O mal é um potencial humano universal. Todos nós temos a semente da crueldade dentro de nós. Se você tivesse nascido na Alemanha da década de 30 ou em qualquer outro regime totalitário, as chances de você ter sido um dos perpetradores, e não uma vítima ou um herói, são estatisticamente enormes. Admitir isso é o começo da verdadeira sabedoria. Quando você aceita que é capaz de fazer coisas horríveis, você para de se sentir superior aos outros e começa a cultivar uma humildade genuína. Você para de julgar e começa a vigiar a si mesmo com muito mais rigor. A verdadeira moralidade nasce da vigilância constante sobre a própria sombra e não da negação dela. Imagine que sua psique é uma casa. A maioria das pessoas passa a vida inteira apenas na sala de visitas, decorando-a com móveis caros e mantendo as cortinas limpas para que os vizinhos vejam como tudo é organizado. Mas, nos fundos da casa, há quartos trancados, porões úmidos e sótãos empoeirados onde coisas estranhas estão crescendo. Você pode fingir que esses cômodos não existem, mas o cheiro de mofo acabará invadindo a sala de visitas. Jung nos propõe a pegar uma lanterna e explorar cada canto dessa casa, por mais assustador que seja. Ao abrir essas portas, você descobrirá que o que você chamava de monstros eram muitas vezes partes de você que foram negligenciadas e que só queriam ser ouvidas. Ao integrar essas partes, a casa deixa de ser uma fachada e se torna um lar sólido e inabalável. A integração da sombra traz uma força que a pessoa puramente boa jamais conhecerá. Uma pessoa que integrou sua sombra é perigosa, mas mantém sua espada embainhada. Ela sabe que pode ferir, e é precisamente esse conhecimento que a torna pacífica.
A paz de quem não pode lutar é apenas medo. A paz de quem sabe lutar, mas escolhe não fazê-lo, é uma virtude divina. É aqui que a mentira de ser uma pessoa boa se desfaz para dar lugar à verdade de ser um ser humano completo. O ser humano completo não é agradável o tempo todo. Ele sabe dizer não. Ele sabe confrontar a mentira. Ele sabe ser duro quando a situação exige. Ele não busca ser amado por todos, mas busca ser respeitado por sua integridade. E a integridade só é possível quando não há partes escondidas de si mesmo tentando sabotar o todo. Mas como começar esse processo? Como deixar de ser essa pessoa boazinha e inofensiva para se tornar alguém de caráter real? O caminho começa na observação das suas reações emocionais. Sabe aquela pessoa que te irrita profundamente sem um motivo aparente? Jung diria que ela é um espelho da sua sombra. O que você detesta nela é algo que você reprime em si mesmo. Sabe aquele julgamento ácido que você faz sobre o comportamento de alguém? Ali está uma pista sobre o que você não se permite ser ou fazer. Começar a observar essas projeções é como começar a ler o mapa do seu próprio submundo. É um exercício constante de honestidade brutal. Você precisa se perguntar: eu estou fazendo isso porque é o certo ou porque quero que pensem que sou uma pessoa incrível? Eu estou calado porque sou paciente ou porque sou covarde? A filosofia de Jung nos alerta que o preço de manter a mentira da bondade é a neurose. A depressão, a ansiedade e o sentimento de vazio que assolam a sociedade moderna são, em grande parte, resultados dessa cisão entre quem mostramos ser e quem realmente somos. Estamos exaustos de carregar o peso de uma perfeição inexistente. Queremos ser aceitos, mas só somos aceitos pela nossa máscara, o que nos faz sentir profundamente sozinhos, pois sabemos que o nosso eu real está escondido, e se fosse revelado, acreditamos que seria rejeitado. No entanto, o paradoxo é que as pessoas são atraídas pela autenticidade, não pela perfeição. Alguém que admite suas falhas, que reconhece sua raiva e que lida honestamente com suas contradições é muito mais magnético e confiável do que alguém que tenta projetar uma imagem imaculada. Muitas vezes a pessoa boa se sente uma vítima das circunstâncias. Ela sente que o mundo é cruel e que ela é uma das poucas almas puras restantes. Mas Jung nos desafia a olhar para essa vitimização com suspeita. O papel de vítima é uma das formas mais eficazes de esconder a própria agressividade. A vítima não precisa se responsabilizar por nada. Ela pode culpar o destino, os pais ou a sociedade por sua infelicidade. No entanto, por trás dessa passividade existe um desejo de vingança latente. A vítima boa castiga os outros através da culpa, fazendo com que todos ao seu redor se sintam responsáveis por seu sofrimento. É uma forma de poder extremamente tóxica e sutil. Quebrar esse ciclo exige que a pessoa assuma a responsabilidade por sua própria sombra e admita que, em algum nível, ela permitiu ou até colaborou com sua situação para evitar o peso da liberdade e da ação. O desenvolvimento da personalidade exige que você sacrifique sua imagem de santo no altar da verdade. É preciso coragem para admitir: sim, eu tive pensamentos horríveis sobre aquela pessoa. Ou, sim, eu agi por puro egoísmo disfarçado de generosidade. Ao fazer isso, você não se torna uma pessoa pior. Pelo contrário, você começa a se tornar um ser humano real. E um ser humano real é capaz de uma compaixão muito mais profunda. A compaixão da pessoa boa é muitas vezes condescendente. Ela ajuda os outros para se sentir superior. Já a compaixão de quem conhece sua própria sombra é uma compaixão de igual para igual. Eu te ajudo porque eu sei que sou tão capaz de cair quanto você. Eu não te julgo porque eu sei que nas mesmas circunstâncias eu poderia ter cometido os mesmos erros. Neste ponto da nossa jornada, a pergunta que fica é: o que acontece quando finalmente paramos de mentir? Quando a máscara da pessoa boazinha cai, o que sobra? O que sobra é o indivíduo em sua totalidade, com luz e trevas, força e fraqueza. Sobra uma pessoa que não é mais um joguete das expectativas sociais, mas alguém que possui um centro de gravidade próprio. Jung chamava esse centro de self, ou si mesmo. O self é a totalidade da psique, o ponto de equilíbrio onde os opostos se encontram. Alcançar esse estado não significa que você deixará de ser uma pessoa ética. Significa que sua ética será baseada na consciência e não no condicionamento. Você será bom não porque lhe disseram para ser, mas porque você compreende as consequências do mal e escolhe, deliberadamente, agir com bondade. Essa escolha consciente é o que diferencia o herói do homem comum. O herói não é aquele que não tem medo ou que não tem impulsos sombrios. O herói é aquele que desce ao submundo, enfrenta seus demônios e volta com o tesouro da consciência para o mundo superior. O tesouro é o ouro que Jung dizia estar escondido na sombra. É a vitalidade que você recupera ao parar de gastar energia escondendo partes de si mesmo. Imagine quanta energia você desperdiça todos os dias tentando manter as aparências, tentando polir sua persona, tentando convencer a si mesmo e aos outros de que você é apenas luz. Se você canalizasse essa energia para seus projetos, para sua criatividade, para viver de forma autêntica, sua vida seria transformada de maneiras que você nem consegue imaginar.
É preciso entender que a sombra não é algo que você integra uma vez e pronto. É um trabalho para a vida toda. A cada novo nível de sucesso, a cada nova fase da vida, novos aspectos da sombra surgirão. O detalhe que quase ninguém percebe é que a sombra também contém o que Jung chamava de sombra dourada, ou seja, talentos e capacidades que você enterrou porque alguém lhe disse que você não era capaz ou que era demais para os outros. Muitas pessoas têm medo de sua própria luz, de sua própria genialidade e poder. Então jogam essas qualidades na sombra para não incomodar ninguém. Ser uma pessoa boa nesse sentido torna-se uma desculpa para a mediocridade. Ao resgatar a sombra, você não recupera apenas o seu monstro, você recupera também o seu gênio. A filosofia de Jung nos leva a uma conclusão inevitável. A busca pela bondade superficial é o caminho para a autodestruição e para a hipocrisia coletiva. Uma sociedade composta por pessoas boas que negam suas sombras é uma sociedade sentada sobre um barril de pólvora, pronta para explodir em violência ao menor sinal de crise. Já uma sociedade composta por indivíduos que buscam a totalidade é uma sociedade resiliente, capaz de lidar com conflitos de forma madura e de reconhecer o mal antes que ele se manifeste em larga escala. A mudança real no mundo não começa com grandes movimentos políticos ou reformas sociais, mas sim no silêncio da alma de cada indivíduo que decide finalmente parar de mentir para si mesmo. Você pode estar se perguntando se esse processo de integração da sombra não levaria ao egoísmo absoluto. A resposta é exatamente o oposto. O egoísmo floresce na sombra não integrada. É quando não admitimos nosso egoísmo que ele nos controla e nos faz manipular os outros sob o disfarce da bondade. Quando admitimos, sim, eu tenho interesses próprios, podemos negociar de forma justa e transparente. A honestidade sobre nossas motivações obscuras é o que permite relacionamentos verdadeiramente profundos e duradouros. Sem essa honestidade, os relacionamentos são apenas jogos de máscaras, onde duas pessoas tentam se convencer mutuamente de sua perfeição, enquanto suas sombras se digladiam por trás dos bastidores. Chegamos então ao momento da revelação, ao ponto onde toda essa teoria se encontra com a sua realidade imediata. A mentira de ser uma pessoa boa é o que te impede de se tornar um ser humano verdadeiramente grande. A bondade, tal como nos foi ensinada, é uma forma de domesticação. E embora animais domésticos sejam fáceis de conviver, eles perderam a essência que os torna vivos. Para ser verdadeiramente bom, você precisa recuperar sua selvageria, sua capacidade de agressão, sua força e sua vontade de poder. E então, com a mão firme no comando, submeter tudo isso a um propósito maior. A virtude não é a ausência de pecado, mas a vitória consciente sobre o mal que habita em nós. Como Jung disse certa vez, eu prefiro ser inteiro a ser bom. Ser inteiro significa aceitar que você é um ser de contrastes. Você é capaz de um amor infinito e de um ódio devastador. Você é capaz de uma generosidade heróica e de uma avareza mesquinha. Ao aceitar esses opostos, você deixa de ser um personagem de papelão e se torna um ser humano tridimensional. A tensão entre esses opostos é o que cria a energia da vida. Se você remove a sombra, você remove a profundidade da sua alma. Uma vida sem sombra é uma vida plana, sem cor e sem sentido. É a aceitação da nossa escuridão que dá relevo à nossa luz. Sem a consciência do abismo, o topo da montanha não tem nenhum valor. Portanto, o desafio que Carl Jung nos lança é o de abandonar a segurança da bondade e abraçar a perigosa jornada da autenticidade. Isso exigirá que você decepcione algumas pessoas. Exigirá que você rompa com a imagem que sua família ou seus amigos têm de você. Exigirá que você aprenda a olhar para seus erros não com culpa paralisante, mas com curiosidade analítica. O que esse erro está tentando me mostrar sobre mim mesmo? Que parte de mim eu ignorei para que esse comportamento surgisse? Esse é o diálogo constante que caracteriza o indivíduo consciente. O detalhe que quase ninguém percebe é que esse processo de integração nos torna muito mais tolerantes com as falhas alheias. Quando você conhece o seu próprio inferno, você não se sente no direito de atirar a primeira pedra no inferno do outro. A verdadeira fraternidade humana nasce do reconhecimento de nossa fragilidade e maldade comum, e não de uma superioridade moral fingida. É nessa base sólida de realismo psicológico que podemos construir uma vida com propósito. Uma vida onde não tentamos ser anjos porque sabemos que somos humanos e que, justamente por sermos humanos, temos a capacidade única de transformar nossa escuridão em sabedoria. Ao olhar para trás, para toda a sua vida, você começará a ver os momentos em que sua sombra tentou te falar. Aqueles sonhos estranhos, aqueles impulsos que você reprimiu com horror, as pessoas que você odiou gratuitamente. Tudo isso eram convites para o autoconhecimento. O convite ainda está de pé. Você pode continuar vivendo na mentira reconfortante de ser uma pessoa boa, sofrendo com o ressentimento e a falta de vitalidade, ou pode aceitar o chamado de Jung e mergulhar na exploração do seu próprio ser. Não há garantias de que será uma viagem agradável. Na verdade, Jung avisou que não há despertar da consciência sem dor. Mas a alternativa é continuar sendo um estranho para si mesmo, um ator em uma peça escrita por outros.
A mentira de ser uma pessoa boa é, em última análise, a mentira da separação. Nós tentamos nos separar do que há de ruim no mundo, sem perceber que o mundo está dentro de nós. Quando você cura a si mesmo, quando você integra sua própria sombra, você está de forma muito real curando uma pequena parte do mundo. A paz mundial começa na integração da sombra individual. Enquanto houver indivíduos negando sua capacidade de maldade, haverá guerras, perseguições e ódio. A maior contribuição que você pode dar à humanidade não é a sua bondade fingida, mas a sua totalidade consciente. Ao final desta reflexão, espero que você não se sinta culpado por não ser a pessoa perfeita que tentou ser. Sinta, em vez disso, um profundo alívio. O alívio de saber que você não precisa mais carregar esse fardo. Você é humano, com todas as contradições e sombras que isso implica. E é exatamente nessa complexidade que reside a sua beleza e o seu poder. A filosofia de Carl Jung não é um caminho para o desespero, mas um mapa para a redenção através da verdade. A mentira da bondade cai, e em seu lugar nasce algo muito mais resiliente. A verdade de ser quem você realmente é. Reflita agora sobre o seguinte: se hoje fosse o último dia da sua vida, você teria orgulho da máscara que usou ou lamentaria não ter tido a coragem de ser o ser humano completo, com todas as suas sombras e luzes que você sempre soube no fundo que era? A resposta a essa pergunta é o primeiro passo para fora da caverna das aparências e em direção à luz da consciência. O monstro e o santo habitam o mesmo coração. A verdadeira sabedoria não está em matar o monstro, mas em ensiná-lo a caminhar ao lado do santo, em um equilíbrio dinâmico que chamamos de vida. O que Jung nos deixou foi mais do que uma teoria psicológica. Foi um guia de sobrevivência para a alma em um mundo obcecado pela superfície. Ele nos lembrou que somos o campo de batalha entre o céu e o inferno, e que nossa tarefa não é escolher um lado, mas ser o terreno onde essa batalha é compreendida e transcendida. Quando você aceita sua sombra, você para de lutar contra si mesmo e começa pela primeira vez a viver com integridade. E essa integridade, por mais imperfeita que pareça aos olhos do mundo, é a única coisa que realmente pode nos salvar da mentira de sermos apenas pessoas boas. Pense na força que reside em alguém que conhece seus piores impulsos e ainda assim escolhe a compaixão. Pense na dignidade de alguém que não precisa mais provar nada a ninguém porque já encarou seus próprios demônios e saiu vivo. Essa é a promessa da individuação. Não é uma vida sem conflitos, mas uma vida onde os conflitos têm significado. Não é uma vida sem erros, mas uma vida onde os erros são professores. A mentira acabou. A jornada em direção à sua verdade apenas começou. E lembre-se nas palavras do mestre suíço: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Despertar para a própria sombra é o ato mais subversivo e libertador que você pode realizar em uma sociedade que lucra com a sua insegurança e com a sua necessidade de aprovação. Ao se tornar inteiro, você se torna incontrolável. Você deixa de ser um consumidor de moralidade pronta e se torna um criador de valores próprios. A bondade deixa de ser uma algema e se torna uma escolha livre. E é nessa liberdade que a alma finalmente respira, longe da mentira sufocante da perfeição, encontrando paz na aceitação corajosa de tudo o que somos. O caminho está à sua frente. As portas do porão estão destrancadas. Você tem a lanterna da consciência em suas mãos. Não tenha medo do que encontrará na escuridão, pois é lá que está enterrada a sua verdadeira força. A mentira de ser apenas uma pessoa boa é pequena demais para a imensidão da sua alma. Seja grande, seja real, seja inteiro. E que, a partir de hoje, sua bondade não seja um escudo para sua fraqueza, mas a expressão mais pura da sua força integrada.